4 anos já se passaram desde que foi gravado o último episódio do A Pé. Dá pra acreditar? O tempo voa mesmo. Hoje eu estou em Paris, capital e maior cidade da França, com mais de 2 milhões de habitantes. Uma cidade com história milenar, uma história riquíssima, e eu vou mostrar diversos lugares da cidade, caminhando como sempre, nesse que é o primeiro A Pé gravado no Velho Continente. Vem comigo! Começando então a minha caminhada aqui por Montmartre, essa região que sempre esteve um tanto à parte do resto da cidade. Montmartre é o nome dessa montanha, dessa colina, que tem 130 metros de altura. Na virada do século XIX, início do século XX, vários artistas e escritores trabalharam ou moraram aqui, incluindo Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, dentre outros. Esse bairro aqui também é conhecido pela vida noturna e é aqui que fica o mundialmente famoso Cabaré, né, Casa Noturna, que já foi dezenas de vezes homenageado em diversos filmes e livros, mais recentemente no musical Moulin Rouge, de 2001, que ganhou 2 estatuetas no Oscar. No topo dessa colina fica o grande símbolo do bairro, que é a Basílica de Sacré-Cœur, que é para onde eu estou indo agora gravar. A Sacré-Cœur, ou Sagrado Coração, a Basílica, ela é o segundo monumento mais visitado aqui de Paris inteira, atrás apenas da Torre Eiffel. A história da Sacré-Cœur é um tanto controversa, eu nem vou entrar muito em detalhes porque eu acho que não é o ponto, eu acho, mas ela é vista tanto quanto um símbolo da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, como ela também está relacionada à Comuna de Paris de 1871, que foi uma revolta socialista que acabou com o assassinato de vários membros do governo francês que eles não reconheciam. O fato é que ela começou a ser construída em 1875 e ficou pronta em 1914, sendo consagrada em 1919, após o término da Primeira Guerra Mundial. É aqui em cima que nós temos uma das vistas mais bonitas da cidade, visto que esse também é o ponto mais alto da cidade, excluindo o topo da Torre Eiffel, é claro. A Ópera Garnier, ou Palácio Garnier, Palais Garnier, é uma casa de ópera de 1979 lugares, que começou a ser construída em 1862 e foi inaugurada em 1875 para ser a casa da Ópera Nacional de Paris. O nome do palácio homenageia o Charles Garnier, que foi o arquiteto do projeto do palácio, e o palácio é uma das casas de ópera mais conhecidas do mundo, muito graças ao romance O Fantasma da Ópera, de 1910, cuja trama é inspirada em fatos históricos ocorridos aqui no Palácio Garnier no século XIX. Por exemplo, em 1896, um dos lustres do palácio caiu, inclusive matando um dos espectadores, e isso inspirou uma das mais famosas cenas do Fantasma da Ópera. Desculpa o spoiler. Vale citar a bela fachada do palácio, com destaque para a estátua ao centro do escultor francês Aimé Millet. O Centre Pompidou, ou Centro Nacional de Arte e Cultura Georges Pompidou, fica nesse prédio aqui atrás de arquitetura high-tech pós-moderna com escadas rolantes externas e tubulações coloridas à mostra. Foi inaugurado em 1977 e leva o nome do então presidente francês Georges Pompidou, que foi quem encomendou a sua construção. Aqui dentro ficam uma biblioteca pública, o Museu Nacional de Arte Moderna e o IRCAM, que é uma sigla que é um instituto de pesquisa sobre música. Esse centro se tornou surpreendentemente popular a partir de meados da década de 80 e hoje, incluindo o Museu de Arte Moderna e a biblioteca, soma mais de 5 milhões de visitantes por ano. Essa é a Catedral Notre-Dame de Paris, que numa tradução livre seria a Nossa Senhora de Paris. Obviamente vocês ficaram sabendo que teve um incêndio aqui recentemente, foi no dia 15 de abril de 2019, desse ano. A Flecha, que era a torre mais alta, a Torre Agulha,
ela acabou desabando, além de danos internos, principalmente no teto. Pelo menos a estrutura da catedral ela foi salva, como vocês podem ver, graças ao eficiente trabalho dos bombeiros. A Catedral de Notre Dame fica nessa pequena ilha aqui, rodeada pelo rio Sena, chamada Île de la Cité. A catedral começou a ser construída em 1163 e acabou de ser construída em 1345, 182 anos depois. Essas duas torres, as torres laterais que vocês veem, têm 69 metros de altura cada. A torre Agulha e a Flecha, que acabou desabando no incêndio, tinha 91 metros de altura. Ao longo dos séculos, a catedral ela já foi palco de eventos muito importantes na história francesa, como execuções medievais, a coroação de Napoleão como imperador francês, dentre outras coisas. O romance Corcunda de Notre Dame, o livro publicado em 1831 pelo escritor francês Victor Hugo, ajudou a popularizar ainda mais a Catedral de Notre Dame mundialmente. Muito próxima a Notre Dame, a Sainte-Chapelle é uma capela em estilo gótico que foi construída aproximadamente entre 1238 e 1248, e o objetivo dela, quando foi construída, era abrigar as relíquias da época de Jesus Cristo, incluindo a sua suposta coroa de espinhos, que não está mais aqui. Ela estava na Catedral de Notre Dame e conseguiu ser salva do incêndio. Ela fica localizada dentro do Palais de la Cité, que era a residência da família real francesa até o século XIV. A capela é mais conhecida pelos seus magníficos vitrais, que vão do chão até o teto. Obviamente, depois de quase 800 anos de história, boa parte da estrutura da capela é uma restauração, principalmente depois dos danos causados na época da Revolução Francesa. Então, boa parte da estrutura dela é uma recriação, mas dos vitrais, estima-se que cerca de 2/3 deles ainda sejam os originais. O Louvre é simplesmente o maior museu de arte do mundo. Foi inaugurado em 1793 e, nesse ano 2019, completa 226 anos. Ele fica à margem direita do rio Sena e tem mais de 72 mil metros quadrados. Na medida adotada pelos brasileiros, que são maracanãs, tem quase 10 vezes o tamanho do Maracanã. Ele tem cerca de 38 mil objetos na sua coleção e no ano passado, em 2018, ele foi o museu mais visitado do mundo, com mais de 10 milhões de visitantes. O museu está localizado aqui nesse palácio, que é o Palácio do Louvre, que foi construído originalmente no século XII como uma fortaleza, para defender a cidade dos ataques dos vikings. Depois de muitas transformações, essa fortaleza medieval acabou por se tornar este grande complexo de prédios. A entrada principal, que vocês estão vendo aqui atrás, em forma de pirâmide, ela é mais recente, ela foi inaugurada em 1989 e ela dá acesso a todas as galerias do museu. Além disso, ela é a photo opportunity do Louvre, Todo mundo quer tirar uma foto aqui na frente. A menina dos olhos do Louvre, todos sabem, é Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, quadro que eu tirei uma foto ontem quando eu visitei aqui dentro, como vocês podem ver. O Mário, para economizar €1 da garrafa d'água, está bebendo água do Louvre. Fala aí, Mário. Mentira. Tô passando a água do Louvre no rosto. Eu fiquei com vontade, cara. Viu essa, Guerra? Tu também? Eu vou tirar a câmera. Vai economizar €1 da água, vai beber do Louvre. Não, eu vou beber do Louvre porque eu acho que vai me dar uma caganeira. Diga aí. Nosso banheiro é bom lá, tá de boa. Agora nós vamos cruzar para o outro lado do rio Sena para ver outro museu. Depois a gente cruza de novo pro lado de cá do Sena e aí eu sigo o meu caminho. Ao contrário do Louvre, o Musée d'Orsay, ele é bem mais recente. Ele foi inaugurado em 1986 e está completando agora 33 anos de idade. Esse lugar aqui originalmente era uma estação ferroviária chamada Gare d'Orsay, que havia sido construída para a Feira Mundial de 1900 de Paris. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse prédio aqui do museu chegou a ser a sede dos Correios do país. Hoje, segundo o site oficial, quase 33 anos depois, o museu já contou com mais de 93 milhões de visitantes. Só no ano passado, 2018, diz o site do museu que foram
3,3 milhões de visitantes, o que coloca o Musée d'Orsay como o terceiro museu mais visitado da França e o 10º mais visitado do mundo inteiro. As obras são principalmente de arte francesa e elas datam entre 1848 e 1914 e incluem pinturas, em sua grande maioria, mas também esculturas e fotografias em menor número. 24 obras de Vincent van Gogh estão aqui no Musée d'Orsay. O Van Gogh, como vocês devem saber, era holandês, mas ele se mudou para a França em 1886 e viveu aqui os últimos anos de sua curta vida. O Van Gogh morreu aos 37 anos de idade aqui na França. A Place de la Concorde, ou Praça da Concórdia, é a maior praça aqui da capital francesa e ela tem um papel importante na história do país. Ela foi criada no meio do século XVIII com o nome de Praça Luís XV, que era o então rei francês, mas durante a Revolução Francesa de 1789, a estátua dele foi derrubada e essa praça ela foi rebatizada de Praça da Revolução. Uma guilhotina foi instalada aqui nessa praça e ela foi palco de mais de 1000 execuções nesse período, incluindo a do então rei, o rei então naquela época, o Luís XVI. Posteriormente, com os ânimos já apaziguados, essa praça seria rebatizada então de Place de la Concorde ou Praça da Concórdia. Esse obelisco que vocês veem aqui atrás, ele foi dado de presente pelos egípcios, ele veio da cidade de Luxor e ele tem mais de 3.300 anos. Cheguei na Champs-Élysées, que em português seria Campos Elíseos, que é a avenida mais prestigiada de Paris. Ela é conhecida pelos seus teatros, cafés, lojas luxuosas e aqui acontecem vários desfiles, como a parada militar do Dia da Bastilha, no dia 14 de julho. Aqui também é a chegada do Tour de France, que é uma competição de ciclismo centenária, que tem várias etapas, que dura vários dias, que passa por vários lugares do país e tem a sua chegada aqui na Champs-Élysées. A avenida tem 70 metros de largura e 1,91, quase 2 quilômetros de comprimento. Começa lá na Place de la Concorde, onde nós estávamos, e acaba lá no Arco do Triunfo, onde nós vamos agora. O Arco do Triunfo é um dos monumentos mais famosos aqui de Paris. Ele fica no lado oeste da Avenida Champs-Élysées e ele fica ao centro da Praça Charles de Gaulle, praça que, até ser batizada de Charles de Gaulle em 1970, se chamava Praça de l'Étoile. Étoile quer dizer estrela e, olhando essa praça de cima, são 12 avenidas que saem em 12 direções diferentes. Visto de cima, parece uma estrela de 12 pontas, é claro. A construção do arco foi encomendada em 1806 por Napoleão Bonaparte para celebrar as diversas vitórias francesas em diversas batalhas ao longo dos anos. Ele ficou pronto em 1836. Nas suas superfícies tem os nomes de todas as batalhas e de todos os generais, para ser exato, 128 batalhas e 558 generais, pelo que eu pesquisei, carece de fonte. Sob o monumento, na base, tem o túmulo em homenagem ao soldado desconhecido, que é uma homenagem comum de vários países aos soldados que perderam a vida em guerras e que nunca tiveram os seus corpos reconhecidos. O Arco do Triunfo, ele tem 49,5 metros de altura e 22 metros de largura. A Torre Eiffel, aqui atrás, ela é a estrutura mais alta da cidade, 324 metros de altura, incluindo as antenas de transmissão lá no topo. Ela era também a estrutura mais alta do mundo até 1930, quando ela foi ultrapassada pelo Chrysler Building em Nova York. Ela foi inaugurada em 1889, ano da comemoração de 100 anos da Revolução Francesa, e aos poucos ela foi se tornando o símbolo mais proeminente de Paris e da França. Ela foi um projeto do engenheiro Gustave Eiffel, daí o nome da torre, para a Feira Mundial de Paris de 1889, quando o governo francês fez um concurso de design arquitetônico para erguer um monumento aqui nessa praça, que é o Champ de Mars, ou Campo de Marte. O curioso é que a Torre Eiffel era para ser uma estrutura temporária, para ser a porta de entrada dessa feira mundial, e ela seria demolida 20 anos depois. Não foi como a gente pôde ver. Hoje, a Torre Eiffel é a atração paga mais visitada do mundo, com cerca de 25 mil visitantes por dia, o que resulta, obviamente, em longas filas.
O Les Invalides antes era conhecido como Hotel Les Invalides, ou Palácio dos Inválidos, ou Hotel dos Inválidos em português. É um conjunto de prédios que contém museus, monumentos, todos relacionados à história militar francesa, bem como é um hospital e lar de idosos para veteranos de guerra. Esse era o propósito inicial quando o Les Invalides foi construído em 1678, abrigar os veteranos de guerra inválidos. Aqui dentro também fica o Dôme Les Invalides, uma igreja a mais alta de Paris, com 107 metros de altura. E dentro dela estão as tumbas de vários heróis de guerra franceses, incluindo o principal deles, conhecidíssimo Napoleão Bonaparte, falecido em 1821. Aliás, a tumba do Napoleão, lá dentro, atrai uma enorme quantidade de turistas. Isso lembra vocês do episódio do A Pé lá em Buenos Aires, quando tinha uma fila enorme de gente para tirar uma foto na frente da tumba da Evita Peron? Lembraram? Atravessando a avenida, a gente chega aqui no Museu Rodin. Desde 1908, o Rodin tinha o ateliê, o estúdio dele aqui nesse prédio, o antigo Hotel Biron. O Estado quis comprar dele o Hotel Biron, então, ainda vivo, ele chegou num acordo. Doou todas as suas esculturas para o Estado francês, bem como suas coleções, incluindo pinturas de Van Gogh, de Monet e de Renoir que ele tinha adquirido, sob a condição de que fizessem aqui um museu em homenagem aos seus trabalhos, e fizeram. O Rodin morreu em 1917 e o Museu Rodin foi inaugurado 2 anos depois, em 1919. No jardim do museu estão boa parte das esculturas mais famosas do Rodin, como O Pensador e O Beijo. Hoje o museu ele conta com cerca de 700 mil visitantes anuais. As catacumbas de Paris são basicamente um longo e assustador cemitério subterrâneo distribuído num longo sistema de túneis. Eles foram construídos no final do século XVIII numa tentativa de reduzir o excesso de cemitérios da cidade. Então os restos mortais que estavam nesses cemitérios foram realocados para cá. O que no início era um depósito de ossadas completamente bagunçado, de 1874 para cá é aberto para a visitação do público, depois que inclusive as ossadas foram artisticamente organizadas. É estimado que aqui nas catacumbas tem um resto de aproximadamente 6 milhões de pessoas, tanto as que foram transferidas dos antigos cemitérios para cá, quanto as que vieram direto para cá, principalmente na época da Revolução Francesa. Os Jardins de Luxemburgo são um parque de cerca de 23 hectares que rodeiam este belo palácio chamado Palácio de Luxemburgo, que hoje é a sede do Senado francês. Ele foi criado ainda em 1612, sob encomenda da Marie de Médicis, que nessa época governou a França por alguns anos entre a morte do marido dela, que era o Henrique IV, e o filho dela, que era o Luís XIII, ter idade para poder governar o país. Vale a pena visitar porque ele é muito bonito. Ele é conhecido por seus gramados, seus passeios arborizados, tem lago, tem fontes, tem estátuas, enfim, esse é o maior e mais conhecido, mais popular parque aqui de Paris. Esse é o Panteão de Paris. Vocês sabem por que ele foi construído? O rei Luís XV, lá em 1744, ele se recuperou de uma doença muito grave e ele prometeu que caso ele se recuperasse e não morresse, ele iria construir uma basílica em homenagem a Santa Genoveva, que é a padroeira de Paris. Dentre atrasos e interrupções, algumas décadas depois, o Panteão ele ficou pronto em 1790. Ele tem estilo neoclássico e a arquitetura dele é baseada no Panteão de Roma. Claro que o Panteão de Roma ele é um pouquinho mais velho, ele é 1,5 milênio mais velho, ele é do século II. Com o passar do tempo, o Panteão ele também se tornou um mausoléu de importantes personalidades francesas, como o escritor e filósofo Voltaire e o poeta e também escritor Victor Hugo. Bom, oficialmente a caminhada por Paris chegou ao fim. Porém, eu tenho um bônus. Como assim um bônus? Eu explico para vocês. Eu não sabia quanto tempo ia demorar essa minha caminhada. Eu não sabia se ia acabar no meio da tarde, que nem foi lá em Santiago. Eu não sabia se ia acabar à noite, que nem foi em Houston. Como sobrou um tempinho, então tem um bônus. Vocês devem ter percebido que eu gosto de ir nos estádios na cidade. Lá em Buenos Aires eu comecei aonde? No estádio do River e acabei aonde? No estádio do Boca. Em Santiago, justamente porque sobrou tempo no final do dia, eu fui caminhando 7 km seguidos até o Estádio Nacional. Então, aqui em Paris, eu gostaria de ir no estádio de futebol mais conhecido, que é o Parc des Princes, que é o estádio do Paris Saint-Germain. Porém,
Ele é muito longe daqui para ir a pé, realmente muitos quilômetros. Então, o que eu decidi? Eu decidi dar uma pequena trapaceada, vou pegar o metrô e vou até lá, mostrar o Parc des Princes e de quebra, muito perto do estádio do PSG, fica o complexo de quadras de estádios onde eles jogam o Roland Garros, que é um dos torneios de tênis mais famosos do mundo. Então, como bônus, a caminhada já encerrou, o a pé oficialmente já acabou. Mas eu vou lá como bônus mostrar esses estádios, tanto o Parc des Princes quanto esses estádios onde eles jogam o Roland Garros. O Parc des Princes é a casa do Paris Saint-Germain desde 1974. Essa versão atual do estádio aqui foi inaugurada em 1972 e tem capacidade para quase 48 mil espectadores. Eu digo versão atual porque já houve outras duas versões do estádio antes dessa aqui. O primeiro foi inaugurado em 1897 e o segundo em 1932. Essa segunda versão do estádio foi sede de 3 jogos na Copa de 1938 e a versão atual do estádio foi sede de 6 jogos na Copa de 98, incluindo o jogo de oitavas de final, quando o Brasil derrotou o Chile por 4-1. Nesse momento, vocês podem ver pela decoração do estádio, está acontecendo a Copa do Mundo Feminina aqui na França e o Parc des Princes é uma das sedes. Ontem mesmo teve jogo aqui, as francesas foram infelizmente eliminadas em casa para a seleção dos Estados Unidos, perderam por 2-1 nas quartas de final. O Paris Saint-Germain, que joga aqui nesse estádio, é o atual time do Neymar, pelo menos até quando eu estou gravando esse vídeo, do Thiago Silva, do Daniel Alves, do Mbappé, do Cavani, de várias estrelas do futebol mundial. O time ele é relativamente novo para os padrões mundial dos times grandes de futebol. Ele foi fundado em 1970, já ganhou 8 campeonatos franceses, 6 dos últimos 7. Isso porque em 2011 o time foi comprado por um grupo de cataris e eles injetaram uma grana alta no time. Mesmo assim, eles ainda buscam o seu primeiro título da Liga dos Campeões, que ainda não veio. O Stade Roland Garros é um complexo de quadras de tênis onde é disputado o French Open, conhecido mundialmente como Roland Garros, que é um dos 4 torneios do Grand Slam, junto com o Wimbledon, com o US Open e com o Australian Open. O complexo contém 20 quadras de tênis, incluindo 3 delas em estádios, o maior deles com capacidade para 15.500 pessoas. A primeira quadra aqui foi inaugurada em 1928, mas o torneio Roland Garros vem de bem antes, ele começou em 1891. Foi aqui, no Stade Roland Garros, que o nosso Gustavo Kuerten, no Guga, ele fez história. Ele venceu os torneios de 97, de 2000 e de 2001. O maior vencedor do French Open é o Rafael Nadal, o espanhol. Ele acumula 12 títulos desde 2005, incluindo o título de 2019, que ele ganhou aqui há menos de 2 semanas.